Bom dia, pessoal! Mais uma aula de espanhol do terceiro ano. Então, vamos lá para o capítulo 2 do livro de vocês. Informação e comunicação, la tecnologia também es diversión. Então, vemos aí o gênero discursivo editorial, trazendo esse tema sobre o papel da tecnologia, especificamente na vida dos jovens. Então, qual é o objetivo do estudo desse gênero discursivo, né? Identificar e analisar os argumentos organizados para defender o ponto de vista do autor ou meio de circulação do texto. Então, são esses os objetivos. Então, é importante que vocês façam a leitura lá no livro de vocês, tentem fazer essa leitura, busquem dicionário ou na internet a tradução das palavras que vocês não conhecem, mesmo as que a gente acha que conhece, algumas enganam a gente, né? Tem a questão da semelhança que às vezes pode enganar a gente. Então, o tema, los jóvenes y los videojuegos, os jovens e os videogames. Então, o tema é esse do editorial. Videojuegos, adição ou a ficção, né? Então, videogames, vício ou apenas afeição, gosto por esse tipo de jogos. Na sequência, vai ter a interpretação de texto. Lá está em espanhol, eu fiz aqui traduzido. Para que vocês tentem fazer em casa, aqui eu vou dando algumas respostas para que vocês identifiquem no texto. Segundo o editorial, quais os efeitos positivos e negativos dos videogames? Então, já destaquei aí. Os efeitos positivos são as possibilidades cognitivas de concentração, memória, lógica, desenvolvimento e estratégias. O negativo é a adicção, que é justamente essa questão do vício, a capacidade que ele tem de viciar. O exagero de tempo dedicado ao jogo, afetando outros aspectos da vida. Então, eu optei por fazer essa já respondida para que vocês tentem identificar se vocês conseguiriam encontrar no texto essas mesmas pontuações, essas mesmas respostas. Na segunda questão, vem pedindo o posicionamento dos psicólogos. Segundo o texto, os psicólogos diriam que os videogames são um perigo para a sociedade, influenciar em comportamentos agressivos, descontrolados e de violência nos jovens, e até produzir possíveis psicopatas, né? Então, nesse editorial vocês vão ver os argumentos que a autora usa, trazendo justamente esses exemplos de vários pontos de vista, né? Então, são critérios para, por exemplo, escrever uma redação, né? Dentre eles, você vai ter que fundamentar a sua opinião sobre determinado assunto e você pode citar exemplos como esse que ela vem citando, né? Como o posicionamento dos psicólogos, o papel da mídia. Então, na letra B já vem aí o que defendem os meios de comunicação. Então, é uma opinião parecida com a dos psicólogos e até alarma a sociedade em busca de audiência. Então, aí destaca o papel do meio de comunicação como influenciadora da cabeça das pessoas, né? Como eles manipulam as pessoas para, é claro, acreditar naquilo que eles estão defendendo. E o que defendem os produtores dos videogames? É claro que eles vão defender o peixe deles, né? Eles defendem que nem todos os videogames são violentos e há aqueles educativos e com habilidades positivas, e que mesmo os violentos não passam de ficção. O que defende a autora do editorial, né? Então tá aí. É muito importante você saber destacar qual é a opinião da editora e do jornal em si, né, que vem a ser a mesma opinião. Ela vai defender de acordo com os valores defendidos com aquele meio de comunicação. Então, a autora defende o lado positivo dos jogos, que colaboram com a enseñança-aprendizagem, né, o ensino-aprendizagem, aguçam o pensamento crítico, melhoram as habilidades sociais e aumentam a capacidade empática dos jogadores. A autora é porta-voz de uma revista de ciência e tecnologia, então por isso também ela vai defender esse lado positivo dos videogames. E qual a opinião geral do diário, né, desse meio de comunicação, esse jornal La Flecha?
Então, mesmo da autora, né? Na própria voz da autora, vocês já vão identificar que ela vai defender, é claro, os valores defendidos pelo meio, né, pelo jornal. O editorial representa uma opinião oficial de um suporte, periódico, que é o jornal, ou revista. Segundo a autora, de que maneira os meios de comunicação de massa sujam a imagem dos videogames? Então, a partir de imagens que apresentam em seus jornais, relacionando alguns jovens como assassinos, alguns jovens assassinos como esses dependentes de videogames. Então, essa partezinha aí é retirada do texto. Né? São difíceis de olvidar aquelas imagens em televisão em las que se apresentava el joven que assassinou a seus padres com uma katana porque pensava que se tratava del héroe del Final Fantasy VII. Ou também aqueles outros de los chicos norte-americanos que realizaram uma horrível matança em Colorado, assegurando e recalcando, como no caso de la katana, que ambos, tá aí o nome dos rapazes, eram fervientes seguidores del archiconhecido juego Doom. Então, são difíceis de esquecer aquelas imagens na televisão em que se apresentava um jovem que assassinou seus pais com uma katana, né, um tipo de arma usada em alguns videogames, porque pensava que se tratava do herói desse tal videogame que ele costumava assistir. Né? Existem casos, é claro, mas não, como ele defende aí, de responsabilizar totalmente a questão dos videogames. Né? Então, são cabeças fracas que podem, né, ser influenciadas também. Aí na página 32 do livro de vocês, tem esse trecho aí com essas palavras destacadas, né? Esse trecho aí que foi o primeiro citado lá no slide. Primeiro foi la adicción à televisão, primeiro foi a dependência à televisão. Com la irrupción masiva de la informática en los hogares aparecieron nuevas modalidades adictivas. La que parece estar más de moda últimamente es la adicción a los videojuegos, un fenómeno extensible ya no solo a los niños, sino a toda la sociedad al completo. Pero, ¿qué hay de realidad o ficción en todo eso? ¿Estamos hablando de uma autêntica adicção ou de grandes aficionados a los videojuegos? Né? Então, além de vocês compreenderem como se constrói essa introdução desse editorial, nós temos também aí algumas palavras destacadas que a gramática, como vocês já sabem, é contextualizada no livro. Então, massiva, novas, extensível, autêntica, grandes, vão pertencer a uma classe gramatical específica que a gente vai analisar, que são os adjetivos. Então, ampliando aqui o estudo dos adjetivos, os adjetivos surgem antes ou depois dos substantivos, ressaltam suas características e concordam com eles. Por isso, sofrem, em alguns casos, alterações de gênero, número ou grau. Né? Então, aí eu coloquei um pouquinho de cada um, que o livro resume, né? Fala de forma contextualizada, dá destaque para alguns. Então, eu fiz um basicão para vocês acompanharem, para vocês pesquisarem mais. O gênero dos adjetivos, masculino, feminino, e também a forma que serve para os dois, né? Que pode ser usada tanto em um como em outro. Então, assim como acontece na língua portuguesa, o adjetivo masculino geralmente é terminado em O ou E. Para alterar um adjetivo masculino para o gênero feminino, geralmente se substitui o final por O ou por A. Então, el chico estava aburrido, la chica estava aburrida, o menino estava chateado, a menina estava chateada. O que aconteceu? Trocou no final o O por A, para fazer a mudança de gênero. Note que ainda há adjetivos invariáveis, ou seja, que são utilizados independente do gênero do substantivo. Então, la niña está alegre, el niño está alegre, a menina está alegre, o menino está alegre. Né? Então, você vai mudar a construção da frase, do substantivo, e não o adjetivo alegre, no caso, que serve tanto para um como para outro. No mesmo caso, o adjetivo forte, na próxima opção, Julia es fuerte, Antônio es fuerte. Então, forte
é invariável, serve tanto para o gênero masculino como feminino. E mais uma questãozinha aí que vocês podem acompanhar no livro, na página 33. Então, tem um monte de palavras retiradas do editorial que eles pedem para vocês analisarem, né? Se são masculino, feminino, da forma única. Então, tá aí toda essa tabelinha para vocês conferirem. E em relação ao número dos adjetivos, né? O singular e plural, o que acontece aí? De maneira geral, os adjetivos também concordam com substantivos em número, então singular e plural. Para fazer essa concordância, ocorre o acréscimo da letra S, a regra mais básica, né? Então, só que o número também vai ter suas regras específicas para os substantivos, para os adjetivos. Então, isso pode ser ampliado, vocês podem pesquisarem mais. Então, quando ele fala la casa es antigua ou las casas son antiguas. O que aconteceu foi apenas, para fazer o plural, o acréscimo da letra S, né? Tanto nos artigos, como no substantivo, como o verbo mudou a forma, né? A conjugação son, são, e o adjetivo ganhou um S no final. El coche es nuevo, los coches son nuevos. Entretanto, há casos particulares em que se substitui o Z pelo CES. Então, essa é uma das regras que a gente pode perceber, né? Tem várias regras da construção dos plurais, que em outro momento a gente estuda com mais detalhes. Então, eu sou feliz, eu sou feliz, nós outras somos felizes. Então, eu é a primeira pessoa do singular e nós é a do plural. Como vai ficar o nós? Nós outros. O verbo ser sofre a alteração correspondente à pessoa, né? Nós outros somos, e o adjetivo feliz troca o Z por CES. Nós outros somos felizes. La medida foi eficaz. Las medidas fueron eficaces. E em relação ao grau, os adjetivos no espanhol sofrem variação de grau de três tipos: o grau positivo, o grau comparativo e o grau superlativo. O grau positivo corresponde ao grau natural da palavra, ou seja, o adjetivo tal qual ele é. Então, quando ele diz la falda de rosa es bonita, a saia de rosa é bonita. Pablo é inteligente, então Pablo é inteligente. Então, simplesmente caracterizar o substantivo, né, na sua função original. O grau comparativo estabelece uma relação de comparação da forma como a gente já estuda também em português, né? O grau comparativo de superioridade, de inferioridade, de igualdade, que surge entre as qualidades dos seres. Então, Ana é mais delgada que Júlia. Ana é mais magra que Júlia. Grau comparativo de superioridade. E aí vocês podem conferir os outros exemplos. No grau superlativo, essa é a modalidade que corresponde ao aumento da intensidade ao atribuir qualificação. Então, pode ser absoluto e pode ser relativo. Então, a gente também estuda muito em português. Então, el concierto foi bueno, o concerto foi bom. El concierto foi bueníssimo ou boníssimo. Então, não coloquei aqui, mas admite a forma sem o E, apenas com O. El concierto foi bueníssimo. Mi vecino es pobre, mi vecino es paupérrimo. Então, tá aí o superlativo em relação a estes adjetivos. Aqui mais uns exemplos ilustrados. No grau positivo, eu apenas digo que Luiz é alto, nesse exemplo aí. No comparativo de superioridade, Luiz é mais alto que Andrea. Comparativo de inferioridade, Andrea é menos alta que Luiz. No comparativo de igualdade, Silvia é tão alta como Luiz, que em português a gente fala tanto quanto fulano, né?
E no superlativo, Matias é ele mais alto, né? O mais alto entre um número de coisas. Então, daqui a pouco a gente continua.